Oi, gente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? A gente nunca sabe. Hoje, numa live inusitada, num lugar inusitado, de uma forma inusitada, como vocês estão vendo. Oi, Mônica, tudo bem, Mônica? Então, a gente está aqui nessa live inusitada, Mônica. Gente, oi, Regina, Rejane, tudo bem, minha amiga? Quanto tempo, né, Regina? Tem que fazer mais curso lá em São Paulo. Daniel, querido amigo. Viviane, a gente se falou agora, hein, Viviane? Que legal. O Ila, só gente boa. Gente, quanta gente boa. Eu acho que esse domingo de bobeira tá para todo mundo, hein? Me diz se dá para escutar bem aí, gente, porque eu tô falando de máscara, eu tô no lugar público, se falar tirar máscara, alguém... Boa tarde, meu irmão. Alguém vem me dar uma bronca aqui, né? Eu aproveitei, gente, essa live, depois vocês me dizem aí se dá para escutar bem, tá? Eu aproveitei porque eu tô tendo que esperar aqui. Esperar é terrível, né? Ah, dá sim, legal, Willa, obrigado. E aí me ocorreu o seguinte, como é para você esperar, gente? Como é para você esperar? Diz para mim. E esperar tem várias coisas, né? Você pode estar esperando, que nem eu aqui por acaso, estou esperando um avião. Não tenho o que eu fazer. Não tem, por mais que seja urgente, por mais que eu queira chegar em casa, por mais que qualquer coisa aconteça, eu não posso mudar a rotina do aeroporto, né? Eu não posso mudar a cabeça do piloto, ele também não pode mudar o voo dele. Não é verdade? Tem coisa que a gente tem que esperar. E eu me vi aqui numa situação bastante interessante de refletir comigo. E para as coisas da vida, né? Como é que é para a gente esperar? Como é que é para você esperar? Diz para mim, gente. Pensa aí, quem não estiver ao vivo, como é que é para vocês esperar? E aí tem vários tipos de esperar, né? Oi, Sérgio, meu amigo, tudo bem, meu irmão? Sérgio, a gente está conversando aqui como é para você ter que esperar algo que não depende de você. Então eu dou exemplo que eu estou aqui no aeroporto esperando o avião e por mais pressa que eu tenha, não dá para mudar isso, né? Não tem jeito. E as coisas sérias da vida? E quando as coisas se apresentam para você de uma maneira e você faz tudo o que você pode fazer, mas ainda assim você tem que esperar. O que é muito natural, né, gente? Porque a gente sabe que é um exercício de paciência, né, Rosa? E é legal você falar isso, né? Porque aí você está exercitando paciência, você está exercitando a fé, você está exercitando fazer a sua parte e nisso procurar perceber o que mais eu posso fazer. Isso tem tanto desdobramento, gente, é um assunto tão bacana, porque vamos lá, pode ser que eu pense assim, mas eu posso fazer mais alguma coisa. E algumas vezes na vida, a gente meio que atrapalha a vida quando quer fazer demais. Quando a gente não dá tempo da vida fazer a parte dela. Não dá tempo das coisas acontecerem. Não dá tempo para as pessoas tomarem o tempo delas. Aceitação, Aceitação também é um treino que a gente espera alcançar ao longo do tempo. O tempo todo a gente fala do tempo. Olha que legal. E tempo, gente, num olhar mais espiritualizado, é uma coisa que a gente tem muito, né? Mas como qualquer recurso da natureza, a gente não pode desperdiçar. Então, esperar é como se fosse, na minha modesta opinião, é como se fosse colocar você no lugar de uma autoavaliação muito profunda, né? Então, tem vários discursos, né? E é bacana a gente se observar nesses discursos, percebendo o seguinte, percebendo assim, tudo bem para me esperar, não tem problema. E aí a gente sempre se observa, oi Ana, seja bem-vinda, minha amiga. A gente se observa, muitas vezes, vamos lá, tem um tipo de esperar que eu falo assim, tudo bem, eu posso esperar o tempo que quiser. E aí vai aquele medidor da NASA, né? Hoje eu não posso usar a outra mão, tá, gente? Porque hoje a outra mão está segurando o telefone. Se eu tenho um sofrimento enorme em esperar e quero fazer muita coisa, eu estou muito acima de uma reação normal, talvez tenha alguma coisa de errado aí, né?
Quando eu falo errado, gente, alguma coisa a ser olhada, tá? Não é alguma coisa que mereça chicote, não. Porque nenhum de nós merece mais chicote nessa vida. Se a gente entende que está aqui para crescer, para aprender, e que passar pelos problemas da vida é uma maneira da gente crescer e aprender. Aliás, a gente não está aqui a passeio, né? Me dá a impressão às vezes que nós, seres humanos, em algum momento da vida a gente fala assim, mas cadê o lazer, a alegria, o prazer o tempo todo? Né? Porque a gente, quando tem um problema na vida, acha que a coisa está ruim. E na verdade, muitas vezes, é quando a coisa vai melhorar, né? Às vezes a gente tem que esperar e é colocado num lugar de aceitação demais. Não, eu posso esperar o tempo que for. Se isso é uma fala consciente, tudo bem. Mas o que é bacana, em qualquer momento da vida, é a gente observar o que está aqui dentro. O que vai lá dentro do nosso coração. Observar, e isso é bacana, gente. E olha como se você muda a maneira de olhar para a vida, a sua vida começa a mudar. Ao invés de eu ver o esperar como um tormento, um sofrimento, eu posso olhar para ele e perceber que é como se tivesse entrado o professor de esperar na sala. Entrou o professor da raiva, me deu uma aula, agora entrou o professor de esperar. Olha, conforme eu falo, essa máscara desce, tá, gente? Então me desculpa aí. E tá ficando escuro aqui também. Então, quando o professor esperar entra na sua vida, ele está querendo dizer para você, olha, Alexandre, agora é hora de você parar no cantinho, anotar. Eu gosto muito de escrever, sabe? Então eu acho que é bem bacana pegar papel e lápis e coloca lá qual é a questão. Poxa, eu quero dar conta disso, eu queria tanto que isso já tivesse resolvido. E aí você faz com muita lucidez umas coluninhas assim, coloca qual é a questão. Tudo que eu posso fazer, escreve lá. Mesmo que você não tenha feito ainda. Tudo que cabe a mim, tudo que está nos meus 10%, né? A Willa Rimas, eu costumo dizer que a nossa parte na vida, na nossa vida, são só 10%, gente. Os outros 90% é a vida, não somos nós. Seria muita arrogância nossa achar que tudo que tem na vida... Oi, Valéria, seja bem-vinda. Seria muita arrogância achar que nós controlamos tudo na vida, né? Nós não controlamos nada nessa vida, né, gente? A gente faz a nossa parte. Então, quando o professor esperar... Oi, Adriana, seja bem-vinda. Adriana, eu gosto muito de dirigir também, viu? Adoro as tuas postagens. Então, esperar quando esse professor faz um esqueminha de post-its. É isso aí, Viviane. Você faz um esqueminha. O que eu quero mudar? O que eu não estou aguentando mais esperar fazer na vida? Aí eu coloco lá, para tudo. Seja bem-vinda, Denise. Então, a gente faz um esqueminha. O que eu quero agir na vida? Ah, eu quero agir isso e isso. Então, coloca lá. O que eu posso fazer a respeito? E faz um esqueminha de post-it, igual a Viviane falou. Mesmo coisas que você ainda não fez, coisas que sejam difíceis, sei lá, vai elegendo, vai listando isso tudo, para você poder enxergar. Parece uma besteira, parece bobeira, mas quando a gente escreve, gente, para nós, é como se criasse um compromisso, sabe? É como se você realizasse, oficializasse aquilo para você. Como se você olhasse, você escrevendo, aquilo toma mais força, aquilo dá mais responsabilidade para você. Então é bacana a gente poder ver nesse esqueminha, numa coluna, tudo que eu posso fazer, tudo que depende de mim. Você pode até colocar esse título, eu acho bacana. O que depende de mim? Para isso que eu quero que aconteça, para isso que eu estou esperando. E na outra coluninha, o que é que não depende de mim? Isso é bem bacana. Porque isso vai te dar mais clareza para entender o contexto. Como a gente fala na Bioflow, sempre que eu estou tomado pela emoção, pelo pensamento, e isso é muito normal, tá, gente? Quem falar que não fica tomado por emoção e pensamento, está com algum problema. É muito comum a gente estar tomado numa situação mais adversa, é muito comum quando acontece algo que a gente quer mudar e a gente não tem poder para mudar isso agora, é muito comum que a gente seja tomado por alguma emoção. E a grande sacada disso é pensar o seguinte, eu não vou não sentir mais emoção.
eu sempre vou sentir emoção. Seja ela qual for, raiva, alegria, tristeza. A grande sacada disso é você poder treinar, olha que legal, é um treino, tá? Se tornar consciente, e o que é isso? Pensante, quando vêm as emoções. Eu dou o exemplo que é meio caricato, mas é quando as emoções chegam, todo mundo aqui é do meu tempo, tá, gente? Não tem ninguém muito novinho, não. Então vocês já viram a revistinha da Mônica de Cebolinha, onde a Mônica pegava aquele coelhinho, rodava, rodava, rodava. Eu tenho a impressão, eu particularmente, que quando as emoções vêm muito forte, é como se eu me tornasse o coelhinho. Então eu, que era para ser o dono, o gestor das emoções, sou tomado de uma maneira que ela me roda e me leva para qualquer lugar. Grande Pedro Gabriel, terapeuta de 5 mãos muito cheias. Não adianta ligar para ele, viu, gente? Que ele não tem mais agenda. Estou brincando, liga que ele bota um alfinete e espera lá. Obrigado, Pedro. A honra você estar aqui. A gente está falando, Pedro, sobre esperar. Como é esperar, né? Então, quando você faz essa listinha, o que depende de mim? E o que eu não tenho condições de fazer? O que eu não tenho? Ô, meu irmão, prazer, satisfação. Se eu soubesse, eu arrumava até o cabelo. O que sobrou dele, né? O que não depende de mim, eu vou ter que esperar. Então, é sempre uma escolha, né? E se eu consigo prestar atenção nas minhas próprias emoções, se eu consigo prestar atenção nos meus pensamentos, isso vai ser muito mais consciente, vai ser muito mais lúcido, né? Então percebe que a gente vai poder perceber o que sente e poder até, não digo, oi Baiana, seja bem-vinda. Quando você percebe o que aquela situação desperta em você, você ganha uma oportunidade, gente, que a gente, por falta de conhecimento, joga fora todo o tempo. Acontece uma coisa desagradável na vida e a gente, na hora, xinga, chuta, reclama, faz um monte de pirraça com a vida, não é verdade? E se revolta com aquela coisa, seja lá o que for, uma situação, uma pessoa. Então, quando a gente está falando de prestar atenção dentro, é aproveitar essa oportunidade para ver o que essa situação ou pessoa lá fora despertou aqui dentro de mim. A gente projeta na vida adulta o tempo todo as questões da nossa criança, que é hoje um nome muito batido, mas é o nome que se dá, criança interior. E o que é a criança interior? São as crenças. É tudo aquilo que eu aprendi quando eu era pequenininho e que eu apreendi. Olha a diferença da palavra, hein, gente? Isso faz toda a diferença aqui dentro. Aqui dentro. Tem coisas que me ensinaram, Alexandre, isso aqui é feio, não faz aquilo. Mas tem coisas que eu vi, vivenciei e eu entendi. E eu criei uma verdade para mim. Então pode ser, tem as cinco crenças básicas, não, me fugiu o nome agora, né? E tá lá, humilhação, emoção, tem várias coisas que a gente passa na nossa infância e que vão marcando a gente. Chega na hora que você tem que esperar alguma coisa, ou chega em qualquer hora que seja uma hora limite para você, uma hora de um grande desafio, todas essas questões suas vão aflorar. Então, se você tinha uma questão de baixa autoestima muito grande por situações que você passou na vida, se você foi muito agredido verbalmente, fisicamente nem se fala, essas coisas eu não quero nem pensar que isso existe ainda. Mas se algo muito forte tocou você na vida, pode ter criado essa crença em você. E na hora de esperar, isso vai dificultar muito o seu trabalho. O que a gente faz nessas horas, ô Eduardo, seja bem-vindo. O que a gente faz nessas horas é se revoltar, é se impacientar, é ficar extremamente ansioso. E tudo isso é normal, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar em curso, em consultório, é assim, nós somos normais, nós somos seres humanos e a gente tem que se respeitar. A Bioflow tem uma coisa bem bacana que eu gosto, gente, que ela chama zona de desafio. Então, zona de desafio, existe a zona de desafio, deixa eu me arrumar aqui, que falta faz aquele tripé, né, gente? Estão vendo que eu estou bem desajeitado, né, sem tripé. Na Bioflow tem zona de conforto, então se a gente não quer mudar, se a gente não quer olhar para dentro, zona de conforto é ótimo, entre aspas, né? Eu costumo chamar a zona de conforto de estacionamento da alma.
Apesar desse nome, zona de conforto, gente, ela é péssima, porque aí é o contrário, aí a vida fica esperando você e você não se mexe. E muitas vezes a gente não se mexe, mas acha ruim com a vida, né? Poxa, isso continua assim, eu não aguento mais isso, meu Deus do céu. E a vida olha e fala assim, cara, eu estou te esperando. Já coloquei um monte de gente para te avisar, para te ajudar, te dei oportunidade. Sabe aquela história do cara no telhado, rezando fervorosamente para Deus, porque estava inundando e a água começou a subir, ele tinha que estar no telhado já. Mas ele pensou, eu tenho muita fé, eu vou rezar muito, daqui a pouco vem um barco. Não, não, Deus vai me tirar daqui, não preciso de ajuda. O barco foi embora, tá chovendo, muita gente para recolher, daqui a pouco vem um outro barco maior, uma escada, uma corda para ele. Não, não, não preciso de ajuda, Deus vai me tirar daqui. Aí o barco vai embora, daqui a pouco vem um helicóptero, uma corda, uma escada para ele. Não, não, Deus vai me tirar daqui. Aí ele morre, né? Claro, morreu afogado. Aí chega lá em cima e fica bravo. Poxa Deus, caramba, eu rezei, rezei, rezei. Eu morri lá naquela água. Você não me tirou de lá? Então é como se Deus falasse, cara, mandei barco, mandei lancha, mandei helicóptero. E assim é na nossa vida, né? Quando a gente acalma um pouco, ou acalmar não, porque tem situações que não dá para ficar calmo. E olha, gente, em qualquer situação, quando você treina, e é importante dizer que inteligência emocional, consciência das suas emoções, é um treino que você faz na vida. Como identificar o momento certo de esperar e de se esforçar? Muito boa pergunta, né? Tinha que ser a pergunta desse homem. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, como a gente... Perdi até o rumo, rapaz. É que tem um negócio me atrapalhando aqui atrás de mim. Então, esse cara, por exemplo, que estava no telhado e morreu, a vida estava esperando ele. Se a gente consegue domar as nossas emoções, o que seria isso? Eu olhar para elas. Domar não é reprimir, tá, gente? É um termo até que a gente pode mudar. Enquanto ora e trabalha. É bacana, bacana. É isso aí, gente. Olha, como é que eu identifico o momento de esperar? Se eu devo me esforçar ou esperar? Enquanto trabalha, enquanto ora e trabalha. Quer dizer, eu tenho uma outra maneira de falar a mesma coisa, viu, Pedro? Eu penso sempre o seguinte, qual é a minha parte nessa espera? Isso que eu tenho que esperar, que eu queria ter conseguido mudar já e não posso, qual é a minha parte nela? Por isso eu falei, o Pedro chegou depois. E para quem chegou depois, ô Gilberto, seja bem-vindo, amigo. A Baianas, que chegou depois também, acolher. Então vamos lá, vamos organizar essas respostas bem bacanas que vocês estão dando aqui para ajudar a gente. Eu acolho a emoção que eu estou sentindo. Seja tristeza, seja angústia, desespero, medo, o que for. O que é acolher, Alexandre? Isso não é bonitinho, mas o que é isso na prática? É você dar um espaço para sentir o que você está sentindo. Gustavo, grande Gustavo, nossa, não posso nem dizer, faz 40 anos que a gente não se vê, né? Que vou entregar a nossa idade. Dar um espaço para sentir, gente. Como a gente não, entre aspas, nasceu para sofrer, o nosso corpo busca equilíbrio o tempo todo, o nosso psiquismo busca equilíbrio o tempo todo, o que acontece muito é a gente fugir da dor. Então vem uma emoção mais forte, eu corro para comer chocolate, eu corro para ligar Netflix, eu corro para escutar música, eu corro para qualquer coisa. Eu vou para a rua, vou bater perna. Hoje em dia vão menos para a rua, né? Por isso que as pessoas estão pirando mais, porque elas não conseguem reprimir da maneira que faziam habitualmente e não têm conhecimento para começar a treinar essa administração das emoções. Então, como a Baiana falou, a gente acolhe o que está sentindo, percebe que raiva é essa, que angústia é essa. E aí, de maneira muito lúcida, é como se você sentasse do seu lado, na cadeira do lado, e conversasse com você. Alexandre, o que você pode fazer? O que cabe a você nessa situação angustiante, nessa situação incômoda que você está passando? E aí você faz aquela listinha. Isso que eu ia falar, Pedro e Baiana. Lista tudo que depende de você, mesmo se forem coisas que você ainda não fez. Porque aí você vai ter clareza de tudo que você pode agir na direção, naquele sentido que você quer. E depois faz uma lista de tudo que não depende de você. São atos simples, sabe, gente? E para quem fala para mim, Alexandre, coisa simples, vai resolver minha vida, vai mudar minha vida, eu de brincadeira falo assim, tampa o nariz aí 3 minutos e me diz depois se coisas simples não mudam a sua vida. Quando eu falo, essa máscara desce, tá, gente? É muito gostoso falar de máscara na live. Nossa, é uma delícia. Então, coisas simples podem sim mudar a nossa vida.
Infelizmente, e como eu, o Pedro, que está aqui na live, nós trabalhamos com terapia, nós somos terapeutas, a gente vê isso diariamente, gente. A gente vê diariamente as pessoas... Dá uma paradinha aí. Não, não é meu Uber. Aqui... Tá escutando aí bem quando esse cara fala? Não é meu Uber. Não posso perder o Uber aqui, pelo amor de Deus. O que a gente vê muito são as pessoas fugindo da dor. E a gente entende, é claro que a gente entende. Mas olha, se a gente fala sempre que a solução do nosso problema está no problema, olha que bacana, gente. É desafiador? É desafiador. Às vezes parece... Lulu! Meu Deus do céu, que alegria, minha filha querida. Estou indo para casa, hein? Se a gente fala que a solução está no problema, olha, apesar de muito desafiador, olha como é poderoso você imaginar o seguinte: eu posso dar a solução. Às vezes não para tudo, né? Tem coisas, lembra da nossa listinha que nós fizemos? O que depende de mim, o que não depende de mim. As coisas que não dependem de mim, eu vou administrar depois de outra maneira. Mas eu vou poder perceber, muitas vezes, que tem coisas que dependem de mim. E vou perceber também o que eu falei lá no início, aquelas crenças, talvez de que eu não seja capaz, de que eu não seja bom o bastante, de que eu não seja bonito o bastante, ou seja lá o que for. O que a gente propõe sempre, gente, nas lives, o Pedro também, nas lives dele, maravilhosa, no consultório, é falar para a pessoa, cara, para e olha para dentro de você. Mas, como a Baiana falou, com muito acolhimento. Olha para você, mas com muita amorosidade. Procura trabalhar essa amorosidade. No consultório, muitas vezes, quando a gente fala para a pessoa, fecha os olhos, nós fizemos numa live aqui uma vez, e o resultado foi o que a gente vê no consultório. Fecha os olhos e sente como é para você se olhar com amorosidade. É incrível, gente, e triste, porque muitas pessoas, não conseguem ter amorosidade, sentir amorosidade por si. E uma parte considerável sente raiva, sente asco. De onde vem isso? É nosso isso? De maneira nenhuma. Isso é uma criação, sim. Isso é um aprendizado que foi feito na nossa infância, que foi feito na nossa gestação, na nossa concepção. E para quem acredita, uma crença criada até em vidas passadas. Hoje em dia ainda é um tabu muito grande falar de espiritualidade, né? Mas existem mais de 50 universidades no mundo inteiro, inclusive naquelas que o brasileiro adora, né? Harvard, americanas e outras, que têm grupos, departamentos estudando e comprovadamente já vida após a morte, ou seja, a existência do espírito, que é onde a física quântica fala que nós temos 11 dimensões, não sei se já aumentou, né? 11 dimensões além da nossa dimensão. Se você vê a hélice do avião, aproveitando o lugar onde a gente está, se bem que aqui não vi nenhum avião de hélice, né? No meu tempo tinha isso. Quando a hélice começa a virar muito rápido, ela some, né? Você não vê mais. Quando os elétrons, quando as nossas células vibram mais forte, você também não vê mais. Mas se ela vibrar mais devagar, você vê mais. Não é simples isso? Difícil é conceber isso, né? Então, mas aí estamos em outro assunto, né? Vamos voltar porque vocês estão esperando o resto do trabalho aqui. Então, a gente sempre fala, como dizia eu, o Pedro e todos os terapeutas, o nosso apelo é para que cada um olhe para dentro de si e não tome mais as suas limitações como coisas que constituem a sua alma. Não tome mais isso como sendo constituição sua, como sendo um traço de personalidade que você não tem como mudar. Minha irmã Marisa, seja bem-vinda, minha irmã. O apelo nosso é para que cada um olhe para as suas deficiências, eu não gosto nem desse nome, mas vamos lá. Olhe para as coisas que quer mudar e comece a perceber que tem essa capacidade de mudar. É bem difícil, gente, mas é muito real, é muito possível e todos nós merecemos você começar a ver nas tuas palavras, nas tuas ações, o que você traz da tua infância. E às vezes é tão simples. Muitas vezes, quando você
fala certas coisas que se repetem, a gente falou isso na sexta-feira na live, e você olha para a tua criação, você vai ver que escutou aquelas palavras, ou escutou algo que te levava a entender aquelas palavras. Marisa aí, todo mundo se conhece, né? Alguns. Então o que a gente faz muitas vezes é repetir na vida adulta, projetar na vida adulta aquilo que eu senti lá atrás. Então se eu tinha irmãos, irmãs, principalmente quando nasce um irmão mais novo, dependendo da aceitação que o irmão mais velho tem, o que acontece muitas vezes, e pode ser que haja também por parte dos pais, preferir um ou outro. Então tem muitos casos onde o irmão mais novo, ele é obrigado a ter que conquistar um espaço. Às vezes ele pode ir para ter que conquistar um espaço e fazer tudo para poder superar, ou ele pode aceitar aquilo que ele entendeu, que ele é inferior, que ele não é bom o bastante, e assumir esse lugar na vida dele. Então quando chega um momento quando ele tem que mudar alguma coisa e precisa esperar, pode ser que essa pessoa vá sucumbir mais fácil, se existe uma crença nela de que ela não é capaz. Então, olha, ela deixa de fazer algo, isso é só um exemplo, tá, gente? Ela deixa de fazer algo, ela deixa de fazer aquela lista, lembra? A lista das coisas que eu posso fazer para tentar mudar o que eu quero e não ter que esperar tanto. Pode ser que nessa lista, ela não haja algo que ela escreveu, ela escreve, mas acha que não pode fazer, ou ela simplesmente nem considera escrever. Nem vou escrever porque isso aqui eu não consigo fazer. Oi, Renata, seja bem-vinda. Então percebe que a gente mesmo se limita, né? Tem uma frase na Bioflow, gente, que eu amo e que eu vejo ela todo dia no consultório. Nós nos tratamos como nós fomos tratados pelos nossos pais, por quem criou a gente. A gente chama, em algum momento na terapia, nas terapias, de biografia, né? Você olhar para a sua biografia. Mudam as palavras às vezes, mas o que você precisa pegar é qual é a essência que ficou para a criança daquilo que ela viveu na infância dela. Vou repetir a frase, gente, quem puder escreve. A gente se trata como nós fomos tratados pelos nossos pais. E muitas vezes a gente projeta esse tratamento nas pessoas à nossa volta. Ou não, tá? Eu sempre falo isso. A gente fala sobre comportamento, a gente fala sobre emoções. E seres humanos. Seres humanos, tem 8 bilhões de seres humanos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes uns dos outros. Tá chamando o Uber aí. Não dá para a gente falar uma coisa que sirva para todo mundo. Mas na essência, na base, tá dando para escutar aí, gente? Faz um joinha aí, um ok, por favor. Mas na base é ver na essência o que eu aprendi das coisas que eu vivenciei lá atrás. Não sei se está dando para me escutar aí. Essa mulher fala alto pra caramba, eu vou roubar o microfone dela. Grande Júnior, seja bem-vindo, meu irmão. A gente está falando, Júnior, sobre ter que esperar. Tá dando para escutar, legal. Então o que é importante é a gente sempre olhar, gente, na nossa essência, na história que a gente viveu. Obrigado, gente. Agora um monte de mãozinha, que legal. Eu vou pegar o microfone dela, ela vai ver, eu vou fazer o contrário. Quando ela for falar, ela vai me escutar. Se você olha para a sua infância, você vai achar com certeza, que perigo falar com certeza, hein, Pedro? Tá bom, 99% das vezes você vai achar alguma coisa que seja completamente relacionada ao que você passa na sua vida adulta. As coisas mais marcantes, as coisas mais difíceis da sua vida adulta estão lá atrás. Elas vêm lá de trás. E aí sabe o que é bacana? É você ter uma outra frase que eu gosto muito. A minha história não define quem eu sou. Ou seja, as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei, muitas vezes agressões, muitas vezes humilhações, rejeições. E por favor, não se enganem, gente. Quando eu falo rejeitar, humilhar, eu não estou falando de bater, eu não estou falando de tratar mal, de dar bronca. Uma criança, ela pode ser muito bem tratada, ela pode ser cuidada, limpa, tratada, escola, saúde, boas acomodações, brinquedo, e ser tratada com indiferença. E ver a mãe ou o pai tratar um pouco melhor o irmão e não dar o mesmo tratamento. Deu um lápis desse tamanho para o irmão, deu um lápis desse tamanho para ele.
Isso é o bastante para começar a despertar. Se essa alma já tem nela isso para ser trabalhado, vai despertar nela essa baixa autoestima, vai despertar nela esse desvalor. Então, muitas vezes, isso também é muito comum, você elogia uma pessoa e ela não gosta. Às vezes ela só não aceita, às vezes ela só fala, não, não, não sou eu, não sou eu. E às vezes ela não gosta, ela fica brava com isso. Por quê? Se ela aprendeu do pai e da mãe que ela não merece elogio, lá dentro ela vai ficar brava com alguém. Então percebe, gente, que o que está guardado dentro de nós, no momento, como é o caso hoje do assunto, ter que esperar alguma coisa, isso vai mexer muito com a gente. Qualquer situação na vida que mexa forte com você, vai disparar todos os gatilhos, ou muitos gatilhos da tua infância. E aí a gente pode ficar bravo com a vida, né? Mas olha que interessante. Se dispara em você alguma coisa, é porque você precisa trabalhar essa coisa na vida. Então olha que interessante, gente. Para um pouco para pensar. A vida está te ajudando a você, que não ia perceber isso sem ajuda, a olhar para dentro e falar assim, caramba, isso mexeu muito comigo. Eu acho que eu tenho que olhar para isso. Você pode olhar para isso sozinho, se for uma coisa simples, ou você pode, como a gente faz com certa televisão, celular, dor de dente, contratar um profissional para isso. Né? Está o Pedro aqui, eu aqui e tantos terapeutas, né? Mas o fato é que você, constatando que você precisa... Oi, Karina, seja bem-vinda. Você pode começar a olhar para isso. Eu hoje, por conta de ter que esperar aqui o meu Uber de asa, me ocorreu de falar sobre isso. Mas se aplica em qualquer situação. Mas você pode, aproveitando o tema, analisar na sua vida. Uma coisa que eu mais gosto em live, em palestra, em aula, seja o que for, é a gente pegar o assunto e tentar levar para a nossa vida. Então a gente pode fazer aqui um exercício bem bacana. O que você está esperando da vida? Na espera sua pelas coisas que você quer, o que você está aguardando? Qual é a sua parte na vida? Qual é a parte que te cabe fazer? E se você já está fazendo, porque muita gente já está fazendo, e é bacana ver que tem pessoas destemidas, né? Tem pessoas decididas. Eu vou fazer isso, por mais difícil que seja. E não existe nada impossível, né, gente? Definitivamente não existe. A gente não sabe do que pode acontecer no dia seguinte, onde é que você vai estar, né? Por exemplo, dentro do aeroporto. Então, é de admirar as pessoas que também vão para o outro oposto, vão para cima. Às vezes já cansaram de esperar. A gente fez uma live lá atrás, talvez há uns 3 meses atrás, que tem o título assim, até quando? Interrogação. É uma pergunta. Ou seja, até quando eu vou ficar levando esse problema? Até quando eu vou ficar esperando? Porque às vezes a espera é o contrário. Às vezes sou eu que estou esperando alguém me tirar desse lugar. E aí a gente volta lá para a criança de novo. Muitas vezes, gente, é um movimento inconsciente, uma autossabotagem daquela criança que ficou esperando ser vista. É aquele adulto que acaba se metendo sempre numa encrenca, é aquele adulto que está numa situação sempre de dificuldade e ele está sempre aguardando intimamente, inconscientemente, que alguém venha resgatar ele. É como se essa criança estivesse esperando ainda o pai, a mãe. É incrível como isso norteia as nossas vidas. Eu dou sempre o exemplo das pessoas, a grande maioria das pessoas que sofrem de claustrofobia, ficaram no canal de nascimento, às vezes por poucos segundos, presas. E aquela sensação de medo, de desespero da criança, que não sabe o que está acontecendo, que se vê presa e sendo contraída o tempo todo, marca nas células dela, marca no psiquismo dela o medo de lugares fechados. Parece louco isso, né? Mas a gente, em sessões de respiração, quando a gente atendia presencial antes do Covid, e o Pedro provavelmente já viu isso, tem pessoas que respirando, porque a respiração que a Bioflow faz, muitas vezes traz à tona memórias inconscientes, memórias do nascimento. E eu já fiz sessões com pessoas que sentiam o corpo inteiro apertando de uma vez só, o corpo como um todo sendo contraído. O que era isso? É a lembrança do nascimento, do canal do parto. E aí você pega essa pessoa que ficou presa lá no canal do parto
ela com 40 anos fecha um elevador, fica presa no meio do caminho, ela entra em pânico, sabendo que vai ser retirada, que não tem perigo, que não vai acontecer nada. Ela perde a razão, né? Nessa hora a amígdala cerebral, é um funcionamento fisiológico, quando ela se vê em perigo, existe risco de vida, a amígdala ela corta até a energia do lóbulo frontal. E quando a gente fala assim, poxa, você parece que não pensa, sussurro, seja bem-vindo. Você parece que não pensa, na hora não pensa. Quando a gente entra no modo de sobrevivência, modo instintivo, a gente não pensa. Daí vem o que nós falamos lá atrás, da importância de treinar estar consciente. Então pode ser que essa criança instintivamente, inconscientemente esse adulto traz aquele software, aquele programinha lá de trás, Júnior, software, aquele programinha que foi instalado lá quando era criancinha. Eu estou sem minha mala aqui de intervenção concreta, os bonequinhos. Pode ser que uma situação externa desperte em você um programa lá da criança e você começa a rodar aquele programa. Psicologicamente, fisiologicamente, você sente as mesmas sensações. E isso vai se refletir no seu corpo. Quando você precisa engolir algo, mas aquilo você precisou engolir, mas não digere, o que você faz? O que acontece com o seu corpo físico quando você come aquela empadinha? Minha irmã gêmea, grande irmã, seja bem-vinda, minha irmã. O que acontece quando você come uma coisa que não está boa, que não te faz bem? Dói o estômago, né? O que acontece quando você passa por uma emoção, que você foi uma situação que você foi obrigado a engolir, mas que não desceu? Dói o estômago. Você está carregando peso há muito tempo, ou um peso muito grande, emocional, dói seus ombros. Se está difícil na vida, o teu equilíbrio, o teu posicionamento, vai a tua coluna embora. Tem várias leituras sobre isso, tá, gente? Isso não é uma regra. Mas isso tudo fala, e é bacana também de perceber, como a gente sempre fala. Oi, Daniele, seja bem-vinda. O seu corpo é o seu mestre. Então, se você está à espera de alguma coisa, seja agindo para que aquilo aconteça, para que aquilo se resolva, ou não agindo, o mais bacana, independente de em que ponto você está. Oi, Ana Lídia, seja bem-vinda. Independente se na tua espera... Ah, legal, olha aí. Newton, gente, esse homem, na programação, na criação de sistemas, eu não sei as nomenclaturas, né, mas ele é fera. E está fazendo um trabalho magnífico aí para muita gente que precisa. Parabéns, meu irmão. Então, gente, em toda situação... Oi, Janaína, seja bem-vinda. Em toda situação na sua vida que dói, tem uma coisa importante, sabe? Primeiro, que a Baiana falou lá atrás, acolher. Dá um espaço para sentir que emoção é essa. Eu entendo que a gente foge das emoções, mas fugir das emoções, às vezes é preciso. Está muito forte, está muito difícil, foge. Então já passou da zona de desafio. O que é a zona de desafio? É você, com um pouco de dificuldade, com medo, você enfrentar aquilo para conhecer aquilo. Mas se aquilo está tão grande que você vai ser engolido, corre. Porque aí já é zona de luta. Bom domingo para você também, meu amigo. Se você está em zona de luta, se é algo muito difícil, você vai lá, reprime isso com chocolate, com seja lá o que for. Mas em algum momento você vai precisar olhar para isso. Porque senão, sabe o que acontece, gente? A vida vai passando. 10, 20, 30, 40, 70, 80. Aí você está lá no seu aniversário de 90 anos, lembra daquela situação que dói e vai comer um chocolate para esquecer. Cara, até quando? E aí entra o papel da dor, né? Eliana, seja bem-vinda, amiga. E aí entra o papel da dor. Na espera, existe uma dor natural da espera, quando você tem algo que você queria resolver e não resolveu, ou seja lá o que for. Então é aquele medidor da NASA que eu digo, né? Estou sem a mão esquerda hoje, tá, gente? Se a tua reação é desproporcional para cima, ou seja, vamos dizer, muita raiva, ou então onde cabia uma raiva, você está apático, você fala assim, não, tá tudo bem. Poxa, fulano, mas acabou de acontecer isso, você... Não, já esqueci. Eu sou assim, esqueço logo. A gente pode estar reprimindo. Então perceber o que está sentindo, olhar para essa emoção. A gente falou esse passo a passo nas últimas 3 lives, né? Perceber o que está sentindo, dar um espaço para sentir. O que é dar um espaço, Alexandre? Você fala umas palavras esquisitas. Dar um espaço é você, antes de, por exemplo, comer o chocolate para reprimir, para ficar bem,
O que é reprimir, Alexandre? Reprimir é você sentir um negócio desagradável e correr para escutar alguma coisa que te agrada, para ver um filme bom. Sabe? Isso é uma reação normal, não é problema nenhum, não é errado, não é pecado, nada disso. Mas em algum momento, sim, nós temos que observar nossas emoções, porque se nós somos seres emocionais, o planeta, o que mais tem hoje são problemas emocionais. E a gente quer ficar bom tomando só remédio? Ou fazendo alguma terapia mágica que vai limpar a crença? Eu falei na sexta-feira que isso deve ser um apagador quântico, né? Para limpar a crença assim. Eu ia adorar, gente, alguma coisa que eu tomasse, 10 minutos limpou a crença. Nossa, tô até mais leve, tô até mais cheinho, né? Mais feliz, sei lá. Mas não funciona assim. O fato é que a gente precisa, de alguma maneira, em algum momento, olhar para essas emoções. Olhar para isso que a gente está sentindo. Esse consultório hoje está muito atribulado, né? Mas faz parte. Olhar para o que a gente está sentindo e escrever. Gente, olha, papel e lápis, um dia ainda vai ser vendido na farmácia. Eu prescrevo, apesar de não ser médico, prescrevo papel e lápis. Ah, que é isso, Alexandre? Escreve aquilo que te incomoda. Escreve o que você pode fazer, o que está nas suas mãos. Escreve aquilo que você não pode resolver. E aí você vai poder se observar diante daquilo ali. E esse desafio, como qualquer desafio na sua vida, vai despertar em você as dores, vai despertar em você os traumas, vai despertar talvez uma baixa autoestima, uma sensação de incapacidade, vai despertar você uma raiva que você não sabia que tinha. Os problemas, gente, que não são agradáveis, eles estão aí para ajudar a gente a se construir enquanto alma. Então percebe, se eu corro muito dos problemas, eu vou demorar mais tempo para aprender. Olha, Alexandre, o que tem de mais aprender? Cada vez que eu aprendo, eu vou eliminando aquilo da minha vida. Gente, é quase que uma conta matemática. Aprendeu, aquilo não acontece mais com você. E se acontece ainda com você, é porque alguma coisa a gente ainda não aprendeu. Não é meu Uber. Então, se você aprender, fizer o aprendizado, aquela situação que vem se repetindo ano após ano, você vai se livrar daquilo. Isso aí, Janine. Escrever para você mesmo. Gente, isso faz uma diferença danada. Juliana, você está me lembrando uma ferramenta que a gente tem que se chama Caixa de Primeiros Socorros. Tudo que você mandar bem, tudo que você falar assim, poxa, entendi isso, poxa, eu tive uma reação diferente, que legal, caramba, tomei essa iniciativa, anota em papeizinhos pequenos, tirinhas de papel, uma por uma, e vai botando num copinho. Se você tiver tempo, disposição, grana e um capricho, compra uma caixinha de remédios de primeiros socorros pequena e bota lá só esses papéis. Porque quando você tiver, como a Juliana falou, jururu, ou como eu chamo, ondulação para baixo, alguns chamam recaída emocional, quando você está com um problema físico, você vai na caixa de primeiros socorros. Né? Quando você está com um problema emocional, você vai na caixinha de primeiros socorros emocionais. E ali você vai relembrar todas as coisas boas que você fizer, que você já fez. Você vai relembrar que você tem sim capacidade. Aquela que na hora da baixa autoestima, da raiva, você esqueceu. Quando a gente vem com aquele chicote enorme, né? Então olha que bacana, gente. Não é saboroso assim, gostoso. É diferente de você viajar, passear, ir no cinema. Mas viajar, passear, ir no cinema, apesar de ser gostoso, não tem o poder de mudar a sua vida. E quando você começa pouco a pouco, e essa palavra é muito importante, começa. O que quer dizer começa, Alexandre? Quer dizer que apesar de todo o teu esforço, você vai ter que esperar que as coisas caminhem. Você vai ter que esperar que você mesmo vá amadurecendo pouco a pouco, como um fruto, como uma árvore, uma semente, que você vai amadurecendo a ideia, a consciência e as atitudes. Porque consciência sem atitude não funciona tanto quanto atitudes inconscientes. Então, nessa espera da vida, dos desafios da nossa vida, é muito importante, como em qualquer outro problema, que a gente aproveite para olhar para dentro de nós.
Gente, isso é extremamente desafiador, porque nós nunca fomos ensinados a fazer isso. Pelo contrário, a gente escutou assim, não fica triste, que coisa feia, criança bonita não fica triste. Homem não chora. Alexandre, você não pode chorar, cara. Chorar o quê? Homem não chora. Aí, que coisa feia, com raiva, uma criança tão bonita, não fica com raiva, dá um sorriso pro papai. O que a gente aprendeu com isso? Sentir emoção é ruim, é errado. É como dinheiro, né? Ih, dinheiro é sujo. Gente, uma criança não conhece bactéria, vírus. Ela entende que dinheiro é ruim. E tantas outras coisas. Olha, a vida é com muita luta. Isso fica gravado em nós muitas vezes, como aquela criança que ficou presa no canal do parto e tem síndrome do pânico depois de adulto. Todas essas questões ficam gravadas em nós. O grande diamante que a gente tem hoje, na era da consciência, que é o século XXI, gente, é olhar justamente para aquilo que me dói, para aquilo que é difícil para eu fazer. Para aquilo que eu penso assim, nossa, eu carregava o mundo nas costas, mas não quero fazer isso. E a gente começar, pouco a pouco, como falou a baiana lá em cima, se acolhendo. Está difícil? Se acolhe. Oi, Silvia, seja bem-vinda, querida. Se acolhe a tua dificuldade. Não deu para fazer, não tem problema. Você está consciente, você já sabe para onde você quer ir. Quando você escolhe a direção, quando você já sabe a direção, está tudo bem se você caiu, se você andou para trás, para o lado. Não fala nada agora, deixa eu escutar. Não é o Uber. Então olha que bacana, gente. Não estamos falando aqui de religião, e não teria problema nenhum falar, né? Mas tem um cara que há mais de 2000 anos atrás, eu respeitosamente chamo ele de boca de sapo, né? Respeitosamente. Porque ele falou assim, é certo, olha a palavra dele, está escrito lá na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, é certo que iremos cair muitas vezes. Putz grila, que boca de sapo, hein? Não é que é verdade, gente, a gente cai toda hora. Mas aí ele continua a frase. Então o que a gente tem que fazer? Levanta, limpa lá onde arranhou, onde machucou e retoma a tua caminhada. E aí o que vai acontecer daqui a pouco? Vai cair de novo, né? Não é essa a frase? Ele não falou assim, olha, talvez, gente, um ou outro caia. Talvez a gente caia de vez em quando. Não, ele falou assim, é certo, é uma afirmação. É certo que iremos cair muitas vezes. Então, quando você empreende uma caminhada, vai entrar no autoconhecimento, começou a terapia, ou está pensando em fazer, ou está esperando e não quer mais esperar, vai agir e começa a dar errado, entre aspas, ou está difícil, cara, não desiste. Escolhe a direção que você quer ir, sabe? Eu quero ir na direção da minha paz, da minha felicidade, do meu autoconhecimento, do meu autodescobrimento, de descobrir quem sou eu e o que eu vim fazer nessa terra. Gente, não tem nada difícil. Tem um cara, esse cara sempre me falha o nome dele, porque eu fiquei reprovado numa matéria na faculdade por causa dele. É o Vitor Frankl, lembrei dele. Eu esqueço em represária o nome dele, né? Que eu errei a questão dele, me ferrei. Mas o Vitor Frankl tem uma frase, cara, que enche o meu coração de força. Ele diz assim, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. É uma decisão, é lógico, né? E aí cabe a você decidir. Eu quero enfrentar ou não quero? E tudo bem, agora, se você decide enfrentar, não tem nada que te segure. Porque você é obra da criação. Não estamos falando de religião, mas não teria problema nenhum falar. Eu falei para um amigo ateu uma vez numa viagem, e engraçado que o nome dele era Jesus. A gente viajava muito, eu levava ele para os lugares, né? Na época que eu era motorista. E eu um dia falei para ele, Jesus, não é possível. Não. E eu fomos para Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, um lugar de montanha, adoro montanha, lindo. E eu já tinha alguma intimidade com ele, a gente conversava muito, viajava muito. Eu falei, Jesus, foi até engraçado, né? O nome dele era Jesus, ateu com esse nome. Eu falei, Jesus, olha só, cara, quanta montanha, olha riachos, os animais ali, vaquinha. Cara, não é possível, você não acredita em Deus? Ele falou, eu não acredito em Deus. Tudo bem, problema nenhum. Agora, o que é isso aí? De onde vem isso aí? Com essa harmonia, beleza e perfeição. Eu falei, não, isso aí é uma energia que faz assim, que fez assado e assado. Eu falei, tá bom, Jesus, então tu acredita, cara. Tu só deu para ele outro nome.
Não é verdade, gente? Pouco importa o nome, pouco importa a crença, pouco importa a cultura, a religião. Pouco importa, gente. Se você for olhar na base das filosofias sérias, das religiões sérias, todas elas te levam para o mesmo lugar. Imagina que você tem 8 bilhões de filhos em regiões diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes, com saberes e maneiras de olhar diferentes. Se você quer ensinar a mesma coisa para eles, o que você vai ter que fazer? Adequar a cada cultura, a cada língua, a cada filosofia, a cada religião. Essa é a única diferença das filosofias e religiões. Mas todas elas falam do amor, todas elas falam do autoconhecimento e todas elas falam da evolução. Dessa luta, entre aspas, diária de se descobrir e de poder trabalhar aqueles pendores que a gente não quer mais, que a gente traz do nosso cérebro primitivo. E só por essa pequena descobrimento da ciência, né, o nosso cérebro primitivo tem 550 milhões de anos. O nosso cérebro, na teoria do cérebro triuno, o nosso cérebro racional tem 50 mil anos. Bem-vinda, Ana! Então, olha a diferença de idade do cérebro racional, é um neném, né? 50 mil anos. O cérebro primitivo, 550 milhões. Está começando a entender por que não é algo simples e rápido, mudança, evolução, autoconhecimento? Por que não é simples e rápido domar essas emoções? Eu prefiro dizer gerir essas emoções. Para você entrar numa empresa e fazer a gestão dela, você tem que levar muito tempo conhecendo a empresa, conhecer o chão de fábrica, conhecer as estruturas, as leis, tudo, as pessoas. Esse é o trabalho do autoconhecimento. Se conhecer da maneira mais profunda possível, da maneira mais generosa e amorosa possível, tendo com você paciência e amorosidade em todo o tempo. Caiu, lembra do Paulo, que é o cara que eu chamei de boca de sapo, né? Meu Deus do céu, que pecado. Lembra do Paulo? 2000 anos, cara. E ele falou assim, é certo que iremos cair muitas vezes. Então o que a gente faz? Enche teu peito. Escolhe a direção que você quer ir, para a sua vida. O que você quer? Qual é o seu propósito de vida? Oi, Clara, seja bem-vinda, amiga. Escolhe a direção que você quer ir na sua vida. Assim, eu quero ir para o norte. Eu quero ser feliz, eu quero aprender isso, eu quero trabalhar naquilo. Eu falei sexta-feira, ou foi na outra, rapidamente, da minha história profissional, né? Eu trabalhei quase 30 anos com transporte rodoviário de carga. E nos últimos 10, terapeuta. E eu mesmo, num dia falei para um terapeuta, quando eu ainda era transportador de carga, eu falei assim, eu queria tanto ser terapeuta, mas eu sei que é impossível, só na outra vida. E ele riu assim amorosamente e falou assim, Alexandre, é só você querer. Mas ele falou com tanta tranquilidade que eu fiquei com uma raiva dele. Aí eu falei aquela frase típica de vitimização, né? Ele não sabe como é a minha vida, os problemas que eu tenho. Ele não sabe que é impossível eu sair de lá. E eu achava isso, gente, de verdade. E aqui estou falando com vocês 10 anos depois, agradecendo ao Paulo Petroi, terapeuta fantástico, hoje em dia ele trabalha e mora em Portugal, que me ajudou, como muitos na minha caminhada, e que continuam me ajudando a abrir cada vez o meu coração para mim, a me conhecer cada vez melhor. E isso fazer com que a minha vida mude a partir da minha consciência e das atitudes que eu tomo a partir dela. Quando eu falo com vocês sobre que é possível mudar, eu falo a partir do conhecimento que eu aprendi, que eu adquiri ao longo desses 20 anos de estudo. Eu falo para vocês das minhas experiências de vida, a partir das mudanças que eu vivi e vivo na minha vida. E falo para vocês a partir das mudanças que eu vejo as pessoas fazerem na vida. Gente, não se satisfaça com as suas insatisfações. Não se conforme com as coisas que não fazem bem para você. Nenhum de nós nasceu para sofrer. Nós nascemos para aprender, para evoluir e ser cada vez mais feliz, cada vez mais livre daquelas verdades, entre aspas, que nós tínhamos. Eu não sou tão bom assim, eu não sou capaz, eu não sou bonito. Tem pessoas tão lindas, tão maravilhosamente lindas, encantadoras, e que não se acham bonitas. E você fala, meu Deus, eu vou fazer um autorretrato dela em outdoor e colocar em todas as partes da cidade para ela poder se ver.
não é verdade? Então, o grande anseio nosso, o Paulo, a Eliana, que também trabalha com saúde, e talvez outros aqui que eu não conheço, o grande anseio nosso é que em algum momento a ficha caia para essa pessoa que está do outro lado, fazer ela refletir, fazer ela pensar, caramba, será que eu posso mudar isso? Se você falar um será, eu já vou estar feliz, eu já vou estar com minha missão cumprida, de inspirar você a olhar para a sua vida, olhar para você e falar assim, eu acho que eu posso. E quando você abrir seu coração, quando você olhar para você e desconfiar que você pode, olhar para a vida e começar a pedir para a vida, para a energia, para o nome que você quiser, pode escrever aí. Pode escrever aí. Se você fizer a sua parte, eu assino embaixo. A vida vai começar a mandar plaquinhas de sinalização para você. É uma pessoa que aparece, é uma frase que vem, sempre vai vir uma ajuda da vida, porque a vida não é para nós, a vida é por nós. Então, gente amiga e querida, se você está esperando que a vida te traga alguma coisa, arregaça as mangas e vai atrás dela. Se você já está na busca, se você já está na conformação daquilo que você não pode mudar, faça a sua parte e espera que a vida faça a dela. Mas faça a sua parte. Continua fazendo, continua vibrando, continua rezando, continua pedindo e fazendo. As dois remos no barco da nossa vida são a consciência. O que é a consciência? É entender cada vez mais o que se passa dentro de mim. A questão nunca é o que eu faço ou deixo de fazer. A questão é o que me move, o que está por trás das minhas palavras. A questão é entender por que eu me mexo ou não me mexo. Isso é consciência. E atitude. Porque quando eu tomo consciência, algumas pessoas até pensam, já entendi, então vai melhorar, não vai mais acontecer, Alexandre, é isso? Não, amigo. Pode ser, em muitos casos, que quando você toma consciência, a coisa passa. Pode ser. Mas em casos mais intensos, antigos, sérios, principalmente, precisa que você se mexa. Atitude. Sabe por quê? Quando você se mexe, você faz um movimento na vida. E aquilo gera vários outros movimentos para você. E aquilo vai fortalecendo a tua musculatura, a tua nova verdade, a tua nova crença. Passar pelos desafios, vencer, superar, enfrentar os desafios, é exercitar no dia a dia, na vida, a ressignificação das tuas crenças. É trocar verdades antigas que já perderam a validade por verdades novas. Então, oi Luciana, seja bem-vinda, amiga. A gente quer muito nesse dia hoje, onde eu estou tendo que esperar bastante, é dizer para vocês, não esperem. Vão atrás daquilo que é seu. Vão atrás de quem é você. Vão atrás dessa pessoa linda, maravilhosa, que tem aí dentro, poderosa. Todos nós, gente, nascemos com um propósito de vida. Motor da mudança é a gratidão por tudo. Gratidão é fundamental, com certeza. Então, se você tem consciência, gratidão e atitude, vai subir igual um foguete. Vai subir igual um avião desse aí. Que bacana, Baiana. A missão nossa é exatamente essa. Trazer de maneira muito modesta informação, esclarecimento que possa inspirar as pessoas a olhar para a vida delas. Não cabe mais, gente, século XXI, não cabe mais a gente continuar vivendo dores antigas. Não cabe mais, gente. O homem já não quer mais nem saber da Lua. A Lua virou quintal da Terra. A tecnologia, estão fazendo robô para entrar dentro do sangue da gente. Não cabe mais sofrer, não cabe mais repetir frases antigas, sabe? Tudo que tem a ver com dor e sofrimento é aprendizado, é para ser olhado, é para ser trabalhado e vivenciado com consciência, para transformar isso em luz na sua vida. E a sua vida vai mudar. Não é promessa de propaganda, não, da televisão. Porque se muda um pequeno entendimento, muda uma pequena atitude, numa distância grande de tempo, as suas pequenas atitudes vão te levar para um caminho completamente diferente. Então eu torço muito para que cada um comece a se olhar de maneira muito especial, treinar a amorosidade de manhã cedo, em todo dia. Oi Eliana, minha amiga, seja bem-vinda. Comecem a se olhar, a desenvolver, a treinar essa amorosidade por vocês.
Comece a perceber as suas emoções e fazer essa correlação. O que é essa emoção que eu sempre sinto? Na minha infância eu aprendi isso de algum jeito. Eu não preciso mais viver e agir e pensar como a minha criança vivia, agia e pensava. Eu agora sou adulto, eu tenho mais experiência, eu tenho mais ferramenta, eu tenho mais condições de mudar a minha vida e torná-la cada vez melhor. Então, que na espera de tudo de bom que aconteça para nós, a gente possa trabalhar e buscar esse melhor para cada um de nós. Consciência, gratidão e atitude, isso aí. É real, é possível e você merece. Um grande, grande beijo a vocês que me ter trazido uma clareza muito grande nesse momento de mudança na minha vida. Gratidão, Júnior, gratidão. É uma honra para mim se em algum momento a gente pode fazer parte de um pequeno momento do processo de vocês. É uma honra muito grande. E eu agradeço muito a vocês que me ajudaram a esperar o meu Uber chegar. Marta, seja bem-vinda, mas já está acabando, vai ficar gravado aí. Um grande beijo no coração de vocês. Se vocês conhecem alguém que está esperando sentado ou está muito nervoso, agindo, manda essa live para ele também. Um beijo, gente. Até terça-feira na live do meu primo Ricardo. Fiquem com Deus. Um bom Natal para todas, para todos. Um beijo enorme no coração. Live surpresa, é isso aí. E esperar. Boa viagem. Obrigado, obrigado, minha irmã. Gratidão, Ana. Vocês são muito especiais. Ai, Bia entrou. Puxa, Bia, seja bem-vinda, minha afilhada. Boa viagem, obrigado, Willa. Valeu, gente. Vê sim, Tatiana, vê sim. Um beijão para vocês, tá? Fiquem com Deus. Beijos.